contempla projetos de multiplataforma, com uma dinâmica de 360 graus, é uma reviravolta completa, ou seja, eles completam desde o início qual será o output de cada plataforma. Há iniciativas também destinadas à capacitação de profissional que vem se desempenhando com novas linguagens e também tem a ver com intercâmbio dentro das organizações públicas, intercâmbio com outras organizações, ou seja, o compartilhamento de conhecimento. Isso é algo fundamental e devemos estabelecer um laço muito próximo com as práticas cotidianas da cultura digital, com outros meios públicos e também na comunicação dentro do infomeio. Além disso, precisamos mostrar o que as equipes fazem e formar equipes de trabalho com perfis próprios. E se isso não for possível, porque é muito difícil, encontrar gente que trabalha em televisão e conheça de narrativas com plataformas múltiplas. Então, uma maneira é criar grupos de trabalho mistos, onde o grupo precisa preparar propostas. O que é um perigo é trabalhar as coisas de maneira separada, ou seja, que o mundo da televisão vá por um lado e o mundo da plataforma interativa vá por outro. Isso não permite que se consiga uma narrativa transmediática, como propôs Nelson, e como propõe o próprio autor do conceito narrativa mediática. Eu não sei se minha colega quer acrescentar alguma coisa. Eu concordo totalmente com o que disse Florência, em que é preciso insistir nesse olhar de 360 graus, multiplataforma, formando personagens que saibam usar os meios, ou pelo menos juntá-los, o que é fundamental, algo que a escola inglesa e europeia de televisão pública apreciam e defendem. A partir da nossa experiência na Colômbia, eu devo dizer que acho que o grande bloqueio, concordando aqui com o Nelson de que as mídias públicas devem estar na vanguarda, o problema nos nossos países, especialmente na Colômbia, é a burocracia paquidérmica do público de modo geral. E na mídia, um temor, às vezes, muito elevado de que sejamos vistos, olhados pela sociedade civil, que vem, sim, empurrando adiante as tendências. Por isso, quando eu expus a questão da sociedade civil, dizendo que nós não somos burocráticos, que nós precisamos, que nós gostamos de falar de maneira horizontal e tudo isso ajuda a que a mídia pública se converta em vanguardista. Mas existem problemas de tempo, de orçamento, processos burocráticos que têm a ver com editais, coisas que precisamos quebrar. Eu acho que se pensarmos no seu papel, colega da Secretaria Pública de Educação de Buenos Aires, você pode pensar no tanto que é difícil inovar, mas precisamos trabalhar nisso e precisamos, nesse sentido, pensar também numa mudança de paradigma em como funcionam os governos. O Estado precisa ser visto mais como Estado e é preciso dar tempo para que as mudanças ocorram. Eu acho que aqui existe toda uma questão de processo e tempo e é preciso permitir a inovação a partir de outros setores, assumindo a liderança, uma liderança compartilhada também, no mínimo. E aí entra a advocacy, o diálogo, convencer. E essa seria a minha recomendação. Bom, para as mídias públicas, para estar na vanguarda, precisa de dinheiro, que é realmente um elemento crítico. Nos Estados Unidos, as mídias públicas só começaram em 1964 e agora, devido ao grande déficit orçamentário dos Estados Unidos, eles querem cortar o financiamento e é realmente a primeira vez na nossa história onde estamos realmente arriscados perder financiamento. Eu não vejo mídias públicas nos Estados Unidos estando na vanguarda se não puderem contar com verbas do governo. Consulto aqui a organização, se nós podemos fazer uma última rodada. Podemos fazer, passamos aqui 6 minutos do nosso tempo. Perdão.
Só um instantinho. I was asked a question. The question was... Aqui me fizeram uma outra pergunta, que na verdade era se, por exemplo, eu respondo a reclamações de ouvintes e investigo isso, sim. Na maior parte do tempo, sim, mas como jornalista com mais de 30 anos de experiência, se eu vejo algo na web ou escuto algo, eu investigo isso também sozinha. E o papel também é bastante novo e não tem um lugar, por exemplo, no rádio, que é o meio de legado, é só na web. E, bom, enquanto esse papel cresce, a demanda para esse papel cresce. Por exemplo, a demanda para esse trabalho no New York Times é enorme, pois eles recebem dezenas de milhares de e-mails por semana, enquanto eu recebo, sei lá, 500 e-mails por semana. Eu vou pedir desculpas àqueles que tinham solicitado, a organização me pede, porque ainda tem uma fala final da organização. Eu pediria que vocês esclarecessem suas dúvidas diretamente com os palestrantes, porque a organização me pede, desculpa, conselheiro, a organização me pede, a ouvidora também tinha pedido, outras pessoas da plateia, que eu encerre aqui. Eu só queria dizer que com essa convergência, quando se apareceu essa conversa de convergência, eu dizia que eu me sentia como aquele marinheiro da caravela do Cristóvão Colombo, né, no meio do Oceano Atlântico. E hoje eu saio daqui sabendo que talvez nós tenhamos muitos desafios como tinham aqueles marinheiros, mas as nossas oportunidades nesse ambiente de convergência, elas são muito maiores, e a realidade é essa América aqui toda que foi descoberta posteriormente, tá bom? Um abraço, até logo.